Começando com a Atalanta e Como pelo campeonato italiano, mando de campo da Atalanta. A Atalanta, que é o oitavo colocado, 6 pontos em 4 jogos, é muito favorita para esse duelo. Como que subiu agora só tem 2 pontos e é o 19º colocado. As casas de aposta estão dando esse favoritismo para a Atalanta, né? E é o real. A Atalanta é favorita, então vitória da Atalanta. Quem quiser ser um pouco mais seguro, né, devido às zebras, pode ir dupla chance, Atalanta empate. Ou over 1,5 também, que é muito válido. Os últimos 10 jogos da Atalanta foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Como foram 3 vitórias. E vamos para o próximo jogo. Pelo Campeonato Espanhol, Real Betis e Mallorca. O Real Betis, que é o 9º colocado, o Mallorca é o 10º. O Real Betis com 8 pontos, o Mallorca também com 8 pontos. Então são duas equipes que estão ali na metade da tabela. Muito parecido, jogo muito duro. Certo? As casas de aposta estão dando leve favoritismo para o Betis, mas apostar na vitória do Betis pode ser um pouco arriscado. Então, eu iria empate anula para o Real Betis, ou dupla chance Betis vitória. Beleza? Então, empate anula na vitória do Betis, ou dupla chance para o Betis, né? Então, taxa de sucesso, os últimos 10 jogos aqui do Real Betis foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Mallorca também foram 5 vitórias. O Boavista recebe o Benfica, estádio do Porto, o Benfica que é o 7º colocado. O Boavista é o 14º colocado, está na parte de baixo da tabela. Então o jogo, ao meu ver, para gols. Favoritismo do Benfica sim, dá para apostar na vitória do Benfica. Dá para apostar no over 1,5 também. Então são esses dois mercados que eu mostro para vocês. Vitória do Benfica e over 1,5 aí para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Boavista foram só 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Benfica foram 6 vitórias. Galera, Paysandu e Sport pela Série B, né? O Sport Recife é o 5º colocado, o Paysandu é o 15º colocado. As casas de aposta dando uma igualdade muito grande nesse duelo e a Série B é sempre muito difícil apostar. Over 1,5 pode ser válido porque tá com a odd muito boa. Então nesse duelo eu iria ou Paysandu empate no dupla chance, ou over 1,5 aí, certo? Nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Paysandu, 1 vitória apenas. Os últimos 10 jogos do Sport foram 4 vitórias. Então vamos para o próximo jogo. Santos e Novo Horizontino, duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Novo Horizontino é o líder da competição, o Santos é o vice-líder. Então um jogo bastante duro, pode ser um jogo para gols ou para o lado do Santos. Então eu iria aqui de dupla chance Santos empate ou over 1,5 nesse duelo. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Santos, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Novo Horizontino foram 7 vitórias. Beleza? Vamos para o próximo jogo. Brusque e Amazonas, duas equipes aí do meio da tabela para baixo. O Brusque é o vice-lanterna da competição, o Amazonas brigando ali na parte do meio. Se o Amazonas vencer, vai para próximo do G4, né? Mas o jogo é fora de casa, então um jogo onde as casas de aposta estão dando uma igualdade muito grande nesse duelo. Uma igualdade muito grande nesse duelo, certo? Então aqui eu fugiria um pouco da vitória de uma das duas equipes. Eu iria para over 1,5 gol também, que deve estar pagando bem. Então over 1,5 nesse duelo é o essencial, beleza, galera? Os últimos 10 jogos do Brusque, 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Amazonas foram 5 vitórias. Então agora eu vou deixar para vocês um bilhete com a odd super massa para essa segunda-feira de futebol. E até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui!